Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre a ameaça da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise do fenômeno político de Donald Trump, mas assim, por um ângulo um pouco diferente do noticiário do dia a dia. A tese central do nosso material, que vem do artigo Trump e o medo original dos fundadores, é que ele não é bem um acidente de percurso na história americana. Na verdade, a ideia é que ele personifica fantasmas que os próprios criadores do país tentaram exorcizar desde o comecinho. É uma abordagem bem interessante. E para a gente aprofundar essa ideia, a gente tem um material bem rico hoje. O fio condutor é esse artigo principal, né? Mas como apoio, a gente tem outro texto, como uma minoria branca e cristã manteve Trump no poder, que é baseado no trabalho do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. E ainda tem trechos de uma entrevista do próprio Levitsky num Roda Viva, que ajuda a trazer a discussão mais para o presente. Então, o nosso objetivo aqui é entender essa tese, de que a própria arquitetura dos Estados Unidos, somada a tensões demográficas, culturais, acabou criando o cenário ideal para um líder que, segundo as fontes, testa os limites da democracia. Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. O ponto de partida do artigo principal, para mim, foi uma surpresa. Ele fala que os pais fundadores dos Estados Unidos não tinham só um medo, mas um medo duplo. Não era só o receio de ter um novo rei, sabe? Era algo muito, muito mais complexo. Exato. E o fascinante na análise é como ela desdobra esse medo. São duas frentes, né? Por um lado, o medo do tirano político. Aquela figura do líder personalista que se coloca como a única voz do povo verdadeiro e que, em nome disso, se acha acima da lei, das instituições. O clássico "só eu posso consertar isso". Exatamente essa lógica. E o segundo medo, que o artigo argumenta ser talvez até mais perigoso, era o do tirano religioso, a ideia de que uma facção religiosa pudesse tomar o poder do Estado e usar a fé como arma. Uma arma para se legitimar e, claro, para perseguir quem pensa diferente. Transformar um adversário político num inimigo moral, quase um herege. Justamente. E é por isso que documentos como os Federalist Papers e, principalmente, a primeira emenda com a separação entre igreja e Estado são tão importantes. O artigo diz que eles eram tipo antídotos preventivos. Foram criados para evitar que a América repetisse as guerras de religião que tinham destruído a Europa por séculos. Exato. E aí que o artigo faz a ponte direta com o nosso tempo. Ele vai listando ações do Trump e colocando lado a lado com esses medos originais. Os ataques à imprensa, chamando de inimiga do povo, por exemplo. Minando uma instituição de controle. Isso, a deslegitimação do judiciário toda vez que uma decisão não agrada e, de forma muito clara, a mobilização da base evangélica como um bloco político, disciplinado. A análise diz que isso não é só política, é a materialização daqueles medos lá do início. Tem uma frase no artigo que, para mim, é a chave de tudo. Trump não governa pela religião, mas com a religião. É uma distinção sutil, mas que muda tudo, né? Sim. Porque não é uma teocracia, é algo mais manipulador. Perfeito. Essa nuance é a alma do argumento. Governar pela religião seria, transformar a Bíblia em Constituição. Não é isso. Governar com a religião é usar a linguagem da fé, que é uma linguagem de absolutos, para tratar da política, que é o reino do relativo, da negociação.
o adversário deixa de ser alguém que discorde de impostos. Exato. Ele vira a encarnação do mal, do imoral, da decadência. A política deixa de ser uma disputa de ideias e vira o que o artigo chama de guerra de salvação. E numa guerra dessas, para salvar a alma da nação, qualquer coisa é válida, né? Era esse o cenário que os fundadores queriam evitar a todo custo. Ok, entendi. E para explicar a lógica por trás disso, o artigo usa duas analogias históricas que eu achei bem fortes. O Império Romano no final e a Rússia de hoje. Mas, peraí, a analogia com Roma não é sobre decadência moral, como a gente sempre ouve? Não, e essa é a parte mais interessante. A análise foge do clichê. O argumento não é que Roma caiu porque adotou o cristianismo, é o inverso. O cristianismo virou a religião oficial quando o império já estava assim, se desfazendo por dentro. Crises fiscais, território gigante, o conceito de cidadão romano já não tinha o mesmo peso. Então a religião entrou como uma última tentativa de criar uma unidade. Uma cola simbólica. Exatamente. Uma cola simbólica para tentar manter tudo junto quando a prosperidade e o propósito cívico já não existiam mais. A fé aparece quando o sistema não consegue mais entregar resultado concreto, sabe? E a comparação com a Rússia de hoje segue uma linha parecida, mas focada na natureza do poder. O artigo descreve a Rússia como uma potência que ainda tem força militar, claro, mas que perdeu a atração como modelo. Ninguém olha para lá e pensa, quero ser assim. Isso. O poder russo hoje não se baseia mais em influência cultural, em admiração. Se baseia em coerção, em intimidação. E essa lógica, segundo o artigo, ajuda a gente a entender o momento dos Estados Unidos. A forma como eles leem o slogan Make America Great Again é muito simbólica. Eles dizem que não é um slogan de otimismo, é um lamento político. Um lamento? Como assim? A ideia é que você só precisa prometer restaurar a grandeza quando uma parte importante da população já sente que ela se foi. Mesmo que os números, militares e econômicos ainda sejam fortes. Exato. O discurso deixa de ser sobre construir o futuro e passa a ser sobre restaurar um passado mítico. Um passado que, na verdade, talvez nunca tenha existido daquele jeito. E isso acaba transbordando para a política externa, né? A análise aponta para a hostilidade com aliados de longa data. OTAN, Canadá, México. E uma troca da diplomacia pela intimidação. A conclusão do artigo nesse ponto é bem sombria. Diz que é aí que o império começa a ser contornado. Contornado. Os outros países começam a criar planos B, a buscar outras alianças, porque a liderança principal se tornou imprevisível. Não é mais confiável. Certo, então o cenário que as fontes pintam é de um líder que personifica medos antigos, com uma lógica de poder de império na defensiva, mas isso tudo não se sustentaria se não houvesse um jeito prático de manter esse poder, muitas vezes contra a maioria. E é aí que a análise do Levitsky e Ziblatt se torna crucial. Eles olham para a sala de máquinas do sistema americano. Exato. A tese deles é basicamente não procure um tanque na rua, olhe para as regras do jogo. Eles argumentam que a democracia americana está sendo corroída por dentro, usando as próprias ferramentas da Constituição. Eles chamam isso de tirania da minoria. Uma minoria que consegue controlar as alavancas do poder. Isso. E o primeiro mecanismo que eles apontam é o mais óbvio, né? O colégio eleitoral. O colégio eleitoral, que já deu a presidência 2 vezes neste século para quem perdeu no voto popular. Mas Levitsky e Ziblatt vão além. Eles dizem que o problema é mais profundo, é estrutural, e está no Senado. Ah, o Senado. É ali que a distorção fica absurda. A ideia de que o estado de Wyoming, com menos de 600 mil pessoas, tem os mesmos 2 senadores que a Califórnia, com quase 40 milhões. Na prática, o voto de uma pessoa em Wyoming tem um peso quase 70 vezes maior no Senado do que o de um californiano. E quando os fundadores criaram isso, a diferença populacional entre os estados era mínima. Hoje, esse mecanismo virou, segundo os autores, uma ferramenta de distorção democrática gigantesca. E isso cria um efeito cascata. Pense na Suprema Corte. Juízes com mandato vitalício, que podem mudar a vida de milhões, são indicados por presidentes que podem não ter vencido no voto popular.
e são confirmados por esse Senado desproporcional. E ainda tem o gerrymandering. Exato, a manipulação dos distritos eleitorais para garantir a vitória de um partido. Quando você soma tudo isso, a vontade da maioria tem uma dificuldade cada vez maior de se transformar em política pública de fato. E o artigo de apoio dá exemplos muito claros desse abismo. A questão do aborto é o mais gritante. Mais de 60% da população apoiava o direito, mas a decisão Roe v. Wade foi derrubada por juízes indicados por presidentes que perderam no voto popular. E no controle de armas, a mesma coisa. O apoio para verificação de antecedentes é altíssimo, chega a 90% em algumas pesquisas, mas a medida é sempre bloqueada no Senado, o que nos leva direto ao que o Levitsky fala na entrevista ao Roda Viva. Ele tem uma visão muito, muito dura sobre como as instituições reagiram à tentativa de reverter a eleição de 2020. Ele diz que elas falharam, basicamente. Sim. Ele diz que as instituições americanas, sempre vistas como esse pilar da democracia, simplesmente falharam. O Congresso não conseguiu responsabilizar criminalmente, o judiciário foi lento e, no final, o próprio Partido Republicano abraçou de novo o candidato que tentou subverter o processo. Ele também fala de um fator quase psicológico, né? Uma certa ingenuidade das elites americanas. Sim, ele diz que, como o país nunca perdeu sua democracia, existia uma crença de que isso era impossível. Ninguém, nem políticos, nem empresários, nem acadêmicos, sabia como reagir a um líder que simplesmente ignora as regras do jogo. E essa hesitação, essa falta de preparo, abriu um espaço enorme para o autoritarismo avançar. Certo. Então a gente tem o líder, a lógica de poder e a arquitetura institucional. Mas quem é essa minoria? Quem forma a base social que dá energia e legitimidade para esse projeto todo? É o que o artigo Como uma Minoria Branca e Cristã tenta responder. A análise demográfica deles aponta para um núcleo muito claro, os cristãos brancos, principalmente os evangélicos. E a motivação central descrita ali é um sentimento profundo de perda, a percepção de que o país onde eles foram criados está sendo tomado deles. É uma reação, então, às mudanças demográficas, ao crescimento de minorias e também às mudanças culturais em pautas de costumes. Exato. O argumento central é que o que une essa base não é primariamente a classe ou a etnia, é a identidade religiosa conservadora. É essa identidade que fornece a tal linguagem moral que a gente falou no início, a visão de mundo, de bem contra o mal. Mas não é um bloco único, né? O artigo detalha isso. Não, de forma alguma. A coalizão é mais complexa. Tem segmentos importantes de latinos conservadores, como evangélicos e cubano-americanos na Flórida, muito mobilizados pelo discurso anticomunista. Tem também uma pequena fatia de homens afro-americanos religiosos e, claro, uma parte grande dos católicos brancos alinhados pela pauta do aborto. E a essa mistura religiosa, o artigo adiciona os trabalhadores brancos sem diploma universitário, do chamado cinturão da ferrugem, pessoas que se sentem abandonadas pela globalização e veem a imigração como ameaça. E a entrevista do Levitsky no Roda Viva adiciona uma última camada, que é crucial. Ele argumenta que o apoio a Trump não vem só dessa base ideológica fervorosa. Tem também um componente forte de voto de protesto, de oposição ao status quo, gente insatisfeita com a inflação, com a economia, um mau humor geral no pós-pandemia, sabe? E como o sistema é bipartidário, a única alternativa ao governo é o outro lado. Exatamente. Isso acaba trazendo para a coalizão eleitores que talvez nem concordem com o núcleo religioso, mas que estão simplesmente buscando uma mudança. Qualquer mudança. Então, amarrando tudo isso, a leitura que emerge dessas fontes é que a ascensão de Trump está longe de ser um acidente. É um fenômeno que explora fissuras muito antigas na fundação dos Estados Unidos, aquele medo duplo do tirano político e do tirano religioso, e que se aproveita de uma arquitetura institucional que permite que uma minoria organizada, que se sente ameaçada, amplifique sua voz a ponto de dominar o debate. Tem uma citação no final do artigo principal que resume isso de forma brutal. Impérios não caem quando perdem guerras. Caem quando passam a governar contra seus próprios princípios fundadores. Se a gente conecta todos os pontos, o que as fontes descrevem é um teste de estresse fundamental para a democracia americana.
E o grande paradoxo é que as mesmas instituições criadas para evitar a tirania, O federalismo, a separação de poderes, o próprio Senado, estão sendo usadas, segundo os autores, como as ferramentas para viabilizá-la. Isso mostra a fragilidade de qualquer sistema quando é desafiado por um líder que não respeita as regras e, mais importante, por uma base que celebra essa ruptura. a questão que fica não é se as instituições são perfeitas, Não. mas se elas conseguem sobreviver a um ataque tão direto vindo de dentro. Isso deixa no ar uma pergunta final, né, que complica tudo. O artigo principal argumenta que os fundadores temiam a fusão do poder personalista com o fervor religioso. Se as instituições foram desenhadas para ser um dique de contenção contra esse risco, o que acontece quando uma parte importante da população passa a ver esse dique não como uma proteção, mas como o principal obstáculo que precisa ser demolido para restaurar à nação a sua verdadeira identidade?